Oi, vim falar sobre verdade e preciso ter um vídeo inteiro para falar sobre isso, porque foi isso que talvez tenha me faltado, em razão de ter faltado coragem para conversar sobre isso, coragem para poder entender que me faltou verdade, e não digo verdade para vocês, digo verdade para mim mesma, que é o que primeiro importa, né? Sejamos verdadeiros primeiramente com a gente mesmo. Para entender por que eu sumi em fevereiro e por que eu reapareço em março falando sobre verdade. Acho que a primeira coisa que me vem na cabeça, tenho certeza que a primeira coisa que vem na minha cabeça, por mais que tu queira muito ser verdadeiro, talvez seja uma das coisas mais difíceis. Eu percebi em fevereiro o quanto que a gente tem amarras, o quanto que a gente é acorrentado muito mais do que a gente pensava que já era, né? E eu estou do lado da Mundus, que fala sobre isso, fala sobre querer densidade nas relações justamente por romper barreiras, sejam elas internas, né? É loucura querer que o outro se abra, sendo que tu tá extremamente armado. O Mundus fala sobre isso, e é por isso que eu tô do lado dela para falar sobre verdade, porque me dei conta do que faltou nesse mês para eu poder continuar pintando uma parede, que é a Ímpeto, que é a segunda criação de Alexandria, e que é uma parede que fala justamente sobre o novo, justamente sobre criação, justamente sobre pertencimento à Alexandria, e é uma parede que eu não consegui terminar até hoje. Eu criei várias outras coisas, coloquei toda a minha energia em vários outros projetos. Fevereiro foi um mês de produção em tudo, menos na Bate. E eu parei para pensar isso, não, só um pouquinho, o que tá de fato acontecendo, né? E no meu entendimento, o novo me assusta. O novo exige uma coragem muito maior do que a coragem que eu já estava tendo. O novo exige verdade comigo mesma. O novo exige com que eu tenha verdade para falar também com vocês. E eu não estava tendo. E assim, né, de novo, não construir a Batinal para ser hipócrita, para ser falsa, para não falar de tudo que está acontecendo. E eu acho que em fevereiro eu não consegui ter coragem de sentar aqui e falar para vocês o que de fato estava acontecendo, mas eu não consegui falar porque nem eu mesma me entendi, né? Então precisei dessa primeira semana de março para poder pensar e tô assim, cara, por que não tá indo assim, né? Porque me assusta. Alexandria é o canal de algo muito grande, de um projeto de vida. É leviano achar que, bom, né, vamos pro novo, a gente tem muitas amarras, a gente tem muito medo, né? Falo muito daquele texto do Nelson Mandela, né? Nosso maior medo não é de fracassar, é disso dar muito certo, porque e aí, o que tu vai fazer com tudo isso que vai emergir de ti, né? Então, e aí comecei a ter dados concretos, assim, né, para poder pensar do porquê que as coisas não estavam indo, né? E aí comecei a perceber que, bom, eu não consegui nem sentar lá em cima no ateliê para poder produzir e criar, né? A mudança que eu falei do vídeo anterior, né? Era o primeiro vídeo, eu me mudando para lá, eu não consegui criar lá, eu não consegui ainda escrever lá, eu ainda não consegui me apropriar daquele lugar. Porque vai ser um processo, e vai ser um processo, assim, entendo que um processo a fórceps, né? Porque estou saindo de uma zona, para mim, familiar, e indo para uma zona completamente não familiar. E isso é humano, né? Isso é fisiológico, isso é psíquico. Eu não gosto do termo zona de conforto, né? Eu prefiro usar o termo zona familiar, que eu acho que fala mais, né? Faz mais sentido.
O ser humano, ele prefere zonas que são familiares, mesmo que essas zonas sejam extremamente desconfortáveis, né? Mas assim, quando eu me proponho a ir para um outro lugar, quando eu me proponho a ir mais fundo do que eu já me propus até então, né? Nesses 3 anos, isso é extremamente... Meu Deus! E aí, o que eu fiz? Essa semana, conversei comigo mesma várias vezes, como eu sempre faço. Eu digo, não. Vamos reestruturar isso, vamos começar a entregar mais verdade, né? Comprometo a ser mais verdade aqui, ser mais honesta, parar de ficar querendo, sei lá, aparentar completamente perfeição, né? E é engraçado, porque a gente é muito mais carrasco com a gente mesma, né? E conversando aqui com vocês, me veio várias coisas na cabeça, inclusive usando uma frase de Mário Testa, que agora me vem à mente, né? Que fala, né, que a autocrítica verbal é um processo muito mais complexo, tendo em vista que ela compreende uma reflexão para dentro e para fora, né? Então, mais ainda, creio que seja importante eu estar aqui conversando com vocês e, enfim, não vou ficar prometendo, né, do que trarei essa semana, né? Porque a vida não tá nem aí pro nosso planejamento, que dirá as minhas telas, né? Falamos sobre, um tempo atrás, sobre que a arte, quando ela sai, ela não tá nem aí se vai combinar com a tua sala, ela simplesmente sai, ela urge, né? Quanto mais verdadeira é a criação, né? Mais não preocupada com o agradar, né? Ela tá. E aí lembrei de uma frase quando pensei na Batinal, né? E que eu queria ler para vocês aqui, né? Utilizando a analogia da nau como um navio, escrito assim: confesso que se eu me entendo como a capitã desse navio, eu digo que eu busco pessoas, né? Eu busco vocês no mar num dia de chuva, com medo, sem saber as coordenadas exatas do caminho a se chegar, mas consciente de que se a gente já tá junto, a gente já pode ser caminho do outro. Então, é exatamente por acreditar extremamente nisso que eu me proponho a estar aqui, muito mais presente, entregando coisas, talvez insights muito legais que eu tenha tido e talvez dizer, cara, hoje não deu. Hoje não deu, hoje essa semana foi pesada, hoje o que eu tô criando bateu num negócio que eu ainda nem percebi o que é, né? Mas é isso. Precisei demarcar o meu retorno de conversa com vocês, falando sobre verdade e honestidade. Fiquei pensando assim, cara, como é que eu posso retornar na Batinal? Aí fiquei pensando, eu sou assim com os meus amigos, né? Com as pessoas que eu gosto. Se houve algum distanciamento, eu acho que a primeira conversa quando eu retomo a relação com essa pessoa é justamente, não, vamos conversar sobre o que aconteceu, do porquê que a gente se separou, do porquê que... Porque assim, ficar naquela coisa, tipo, fazendo sala, né, fingir que nada aconteceu, pra mim isso é a antítese da construção de qualquer relação verdadeira e profunda que eu me proponho criar aqui com vocês, certo? Beijo grande, meu e da Mundos, e nos vemos.